Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a uma leitura intuitiva aqui no canal. É um modelo diferente que eu resolvi fazer aqui no Frequência Ilimitada. Eu tive uma ideia, a Alexa resolveu falar agora. É um modelo diferente que eu quis fazer aqui no canal. Sempre a gente vê no YouTube várias leituras que tem pedras para escolher, né? E você escolhe a pedra um, pedra 2, opção um, opção 2. E eu resolvi trazer aqui as bandas, porque faz parte da minha identidade. Então hoje você vai poder escolher entre a opção número 1, o Épica, que eu trouxe aqui o Designer Universe, o Delane, com o Apocalipse Sentiu, e o Nightwish, vou virar aqui um pouquinho para vocês, com o Wishmaster. Se necessário, pause o vídeo, tenha um tempinho, chame sua espiritualidade, chame os guias, o que você acredita, e faça a sua escolha. Eu vou dar continuidade aqui no vídeo, começando pela opção número 1, o Épica. Hoje eu vou usar o meu tarô mitológico. E as cartas já estão querendo cair aqui. Essa é a minha primeira leitura intuitiva aqui no YouTube. E eu achei legal trazer essa temática, porque eu nunca vi por aí de bandas de metal, assim, e eu acho que é um diferencial que pode ser, justamente para atender um público parecido comigo, que gosta de metal e que gosta de tarô, de espiritualidade, essas coisas, né? Vamos lá, caiu uma carta aqui. Interessante, caiu a carta do enforcado. Essa carta caiu para mim hoje de manhã. Eu resolvi fazer essas leituras, já faz um tempo que eu tô querendo fazer essas leituras. Eu acho que já faz mais de mês. E eu não começava a fazer, porque eu sempre ficava esperando a hora perfeita, o momento exato, o canal exato. Eu preciso formatar, eu preciso estudar tarô, eu preciso ter mais base. Até fiquei emocionada. Eu nunca achava que eu tava preparada. Vou ter que dar um tempinho. Sabe como é que é filha de mãe já, né? Tudo chora. Impressionante. Eu não sei como que eu aguento, mas é assim minha vida inteira, um pocinho de água. O enforcado, ele traz uma energia assim. Você está numa situação que você está parado e você não sabe muito bem o que fazer. Essa é a sua situação atual, né? Eu vou fazer uma leitura mais simples aqui, só com 3 cartas, para ser um pouquinho mais dinâmico e aproveitando que é o meu começo de leituras, não ser uma leitura tão complexa e eu vou desenvolvendo aqui com o tempo, né? Então, o enforcado, você está numa situação que você está parado na sua vida, você está se sentindo um pouco preso. Ele traz uma mensagem que, nesse momento, você já ponderou bastante, você já pensou sobre as coisas que você tem que fazer, você já estudou tudo que você tinha que estudar, agora é a hora da prática. Por mais que você não se sinta pronto para isso, é a hora de você colocar a mão na massa. Ah, não, mas eu não sei quem eu sou perto das outras pessoas. Para tentar fazer isso, tenta. Começa. Na verdade, não é nem tentar, é fazer. Já diria o mestre Yoda. Faça ou não faça. Não existe tentar. Não existe tentativa. Eu tô traduzindo do inglês porque eu não assisto Star Wars dublado, então eu não sei como é em português. Se for diferente, me desculpe. Do word or not, there is no try. E essa carta vem te dizendo para você sair dessa estagnação, né? Essa é a sua situação do presente. Agora a gente vai dar uma olhadinha no seu passado. A gente vai dar uma olhadinha em coisas que aconteceram para que você chegasse até aqui. Acho incrível que toda vez que a gente vê a leitura do YouTube, a leitura também serve para cartomante. E esse é o caso. Se
tiver muito barulho, vocês me desculpem que eu ainda tô regulando as coisas, tá? Então, você esteve aqui num 4 de copas, né? Um 4 de copas, vocês podem dar uma olhadinha aqui, depois eu dou um zoom maior na carta. Você sempre foi uma pessoa que deu muito ouvido ao que os outros falavam. A leitura é uma situação que você fica dando ouvidos para as outras pessoas. Se você reparar, você fica ali no meio e fica todo mundo te falando: faça isso, faça aquilo. Você deveria fazer isso, não, você deveria fazer aquilo, e você fica no meio sem saber o que fazer. A vida inteira você seguiu o que os outros falavam que você tinha que fazer. E você não tem um senso do que você quer fazer. Você precisa deixar isso de lado e começar a fazer as coisas do jeito que faz sentido para você mesmo. Não importa se um fulano, um ciclano da sua família, ou do seu trabalho, ou do seu ciclo de amigos está te dizendo que é ruim. Faça. Veja, são as ideias mais inéditas que causam mais estranheza nas pessoas, mas que costumam dar mais certo. Provavelmente aquele autor de livro que você conhece, que você gosta, quando ele falou alguma ideia dele para as outras pessoas, falaram: que ideia maluca é essa? Que ideia maluca é essa para o Tolkien, por exemplo, de criar um mundo diferente, criar línguas? Meu Deus, por que você está fazendo isso? E olha o sucesso que ele teve. Se você pega aqui o próprio Épica, que a gente está trabalhando nessa opção, né? Esse CD, esse álbum, CD entrega a idade, né? Ele se chama Designer Universe, ele fala para você criar a sua própria realidade. Então não tem certo e errado. Não importa a opinião das outras pessoas, mas é assim que você vinha se sentindo. É assim que você trabalhou praticamente a sua vida inteira. Não trabalhou, na verdade, né? Você só estava tentando cumprir a agenda. E isso é o que te trava. Quando você fica dependendo das outras opiniões, aí você acaba estagnado, você acaba voltando para a situação aqui do enforcado, né? E bem, qual que é a nossa situação aqui para o futuro, né? Vamos dar uma olhadinha. A gente tem aqui um 6 de copas. O 6 de copas, ele vai dar um conselho para você de que você precisa seguir o seu caminho sozinha. Veja, ela está ali sentada, né, na beira e está segurando as flores, ela está no momento de contemplar. Então, ela está dizendo que você precisa seguir o caminho. O que precisar ficar para trás, fica. Você já sabe as coisas que não precisa mais na sua vida. Agora é a hora de seguir em diante. Todas aquelas situações do passado que as pessoas falavam, te julgavam, que você acha que fez errado, elas fizeram parte da sua vida. Você precisa só ficar em paz com isso. Isso tudo te formou, te trouxe até aqui, mas a partir de agora é outra história, é outro contexto. Eu até vou pegar o livro aqui para ler o significado certinho para vocês, né? Porque aí a gente está pegando num viés geral, mas isso pode servir tanto para trabalho, quanto para vida amorosa, quanto para vida pessoal, espiritual. Isso vai servir para todos. Deixa eu colocar as cartas assim viradas para vocês, né? Porque é mais fácil. Então, essa carta fala para você resgatar aqueles sonhos do passado que você tinha e você acabou não colocando em prática. Tudo que você tinha, mas você queria fazer e não fez por medo de julgamento, ou porque você tentou e deu errado. Não é porque deu errado uma vez que não possa ser feito de volta. E não é necessariamente que deu errado, é porque as pessoas julgando parece que está sendo errado. Mas na verdade não é. Por exemplo, eu tive uma experiência muito ruim na internet com um grupo de pessoas que fez muito bullying comigo online. Eu não sei explicar isso direito porque numa época de Orkut é complicado, né? A gente retomar essas coisas, que coisa de criança, adolescente. Mas basicamente eu sofri muito com isso
E nessa época eu cheguei a achar que todo mundo me detestava. Um grupo de comunidade do Nightwish, olha só. E quando chegou na turnê de 2022 do Nightwish, na verdade não foi só ali, mas muito, né? Dessa turnê, acho que significou bastante pra mim. Eu fui em shows, nos dois shows do Nightwish no Brasil, e várias pessoas me encontraram em fila e falavam: Nossa, você é a Ariane? Eu sou. Ah, eu conheci você lá do Orkut. Eu sempre tive do teu lado. Você era muito legal. Você faz falta no que você fazia, porque eu separava vídeo, separava foto. Eu acho que hoje em dia eu não tenho nem paciência mais pra fazer isso, porque tem muitas outras coisas pra fazer. E eu sempre fiz isso com muito amor. As pessoas distorcem o que você tá fazendo, sabe? As pessoas achavam que eu queria atenção pra mim e não era isso. E isso me fez eu recolher. Hoje em dia eu vejo que não tem nada a ver. Então, pode ser algo assim com você. Às vezes você tentou fazer alguma coisa legal para sua família, por exemplo, e todo mundo achou ruim e você já desistiu de cara. Ou tem algum projeto que você queria fazer ali nas redes vizinhas, ou na internet no geral, ou sei lá, às vezes um trabalho manual, por exemplo, que você não faz porque as pessoas ficam julgando. Mas não precisa se importar com elas. O importante é você ter essas ideias em mente, ver o que você aprendeu ali com o passado, né, com as coisas que falaram, e sair da estagnação. Não dá mais bola ali para o que as pessoas falaram, pegar só coisas boas, críticas construtivas mesmo, de pessoas que realmente se importam com você, e o resto deixar para lá. E aí retomar esses sonhos, retomar essas coisas, sair dessa estagnação que você está sentindo aqui, tá bom? Esse é o seu recado para hoje. Eu vou seguir para a próxima leitura. Se você quiser assistir todas as leituras, não tem problema. Mas, se você quiser parar por aqui, muito obrigada. Não esquece de deixar o seu like e comentar qual foi a opção que você escolheu, tá bom? Vamos seguir então aqui para a opção número 2, que é o Delen. Eu não sei vocês, mas esse disco do Delen é o meu favorito. E eu acho que foi o ápice de 2020, assim. Até porque a gente tava numa vibe meio apocalíptica, né? Então eu acho que isso agregou no significado do disco. Não consigo entender o Delen como banda ainda depois que saiu toda a banda. Eu não sou a pessoa que deixa de gostar de banda porque saiu uma vocalista, mas no caso dele saiu a banda inteira, né? Então, enfim, deixa eu parar de devagar aqui. Vamos lá para a leitura. Qual vai ser a mensagem para a pessoa? Para quem escolheu a opção 2? Vamos lá, tarô. Seguindo aqui a opção de 3 cartas. E a gente vai dar uma olhadinha no seu presente, passado e futuro, tá bom? Vamos lá. A primeira carta que saiu foi o 7 de espadas. Essa carta significa que você já se isolou de muita gente, você se isolou de muita coisa. E você tá se afastando de todo mundo pra ficar quietinho, ficar do seu canto. Foram muitas coisas que você teve que cortar na sua vida e agora você precisa lidar com isso, né? Eu até vou confirmar aqui com o livro. A carta do Sete de Espadas, ela também significa que você tá um pouco de saco cheio, assim, das coisas de ter que lidar com politicagem, falsidade das pessoas no geral, networking. Eu particularmente detesto essas coisas, porque eu sou uma pessoa muito genuína. Então, quando eu vejo que tem alguém fazendo algo especificamente por interesse, me dá repulsa. Mas você está num ponto que você se isolou disso e agora você precisa dar uns passinhos para trás para você entender que algumas coisas fazem parte. Não é porque você não gosta e porque tem gente falsa que esse tipo de coisa não pode te ajudar em outras áreas da sua vida. Para muita gente, você precisa ter ali uma moeda de troca para elas te ajudarem. E isso é normal, principalmente no mundo corporativo, né? É, mas nas outras situações também funciona, porque, por exemplo, num âmbito amoroso, se você não confia na outra pessoa e não
compartilha a mesma coisa que ela está compartilhando, se você não se entrega, ela não vai ficar feliz ali com você. Ela vai acabar se sentindo desconfortável e vai querer sair, não é? Então, isso também faz uma diferença. Você precisa se entregar na vida, precisa sair dessa coisa de achar que tá todo mundo contra você. Você tá se sentindo isolado, mas a gente vai ver como que você pode sair dessa estagnação. Parecido um pouco com a leitura número 1. Se você veio direto para essa leitura, dê uma olhadinha na primeira. E tá querendo pular aqui. Essas cartas que caíram não vou aceitar. Vamos lá. Deixa eu ver se vai pular exatamente a carta que eu achei que ia pular, né? Ah. Então a gente tem aqui o que te trouxe até aqui, né? O Pajem de Espadas. Então, como Pajem de Espadas, você quer ser uma pessoa mais autêntica, mas você ainda não conseguiu fazer isso. Se foca aqui. Ai, ai. Se você vê, ele tá ali assoprando, né? E o que que ele significa? Que você tentou ser uma pessoa mais autêntica, tentou ter ideias mais fortes e ser mais criativo com relação às outras pessoas, ter ideias diferentes, mas que você não necessariamente conseguiu ter essas ideias, né? Você estava se sentindo assim, mas de tanto que as outras pessoas foram hostis, não te acolheram, você acabou ficando aqui na situação do Sete de Espadas. E são muitas espadas, né? Então quer dizer que você tá numa época de conflito. Quer dizer que você tá numa luta, nem que seja uma luta interna, não precisa ser uma luta externa com outras pessoas, sabe? E agora a gente vai para uma situação de conselho para o seu futuro, né? Para os próximos passos, o que fazer agora, que a gente já entendeu o que está acontecendo. Aqui a gente vai ter o Ás de Paus. O Ás de Paus, você pode perceber que ele tem o mundo aqui na mão, né? Ele tem todas as coisas que ele precisa nas mãos. Ele só precisa tomar essa liderança e seguir. Não importa ali se as outras pessoas falaram o que falaram e se você está se sentindo magoado com tudo isso. Deixa isso de lado. Você tem o poder para seguir em frente. É engraçado porque, se você parar para ver, a gente está tendo espadas e paus. E é muito o cenário apocalíptico, que é o significado aqui do disco. Eu tô achando legal, porque essa ideia foi bacana e tá tudo se conectando. Então, bacana. É um bom sinal de espiritualidade pra gente. Aqui você percebe, se você der uma olhadinha, né? Ele tá ali no pico da montanha olhando pra frente. Ele tá deixando de lado essas coisas para seguir a jornada dele. Vamos confirmar um pouquinho com o livrinho. E assim, sim, eu confirmo um pouco com o livro, porque como eu não tenho muita experiência de leitura, eu posso estar fazendo alguma interpretação um pouquinho diferente, mas, como sempre, né, a cartomante tem a intuição mais do que a carta. Então a gente interpreta a carta, interpreta o significado, interpreta o contexto, tudo isso para entender quem está aqui ouvindo a leitura, né? É uma leitura genérica, não ressoa com todos, mas a gente tenta ressoar com aqueles que estão precisando ouvir essa mensagem, que a gente tem certeza que entrega para a pessoa que precisa ouvir. Então aqui você está numa situação que você já está pronto para embarcar na sua próxima jornada. Você ficou muito nervoso, você estava ali estagnado, mas você já tem todas as ideias, tem todas as coisas que você precisa para seguir em frente. É só você tomar a iniciativa e seguir. Não precisa se importar com essas outras coisas, não precisa se isolar mais do que você já está isolado. Saia daqui e vá para o topo da montanha, figurativamente, né? Claro, mas vá em frente. Você tem o mundo nas mãos, você pode fazer isso. E confia que você vai conseguir. É normal a gente tropeçar, é normal a gente cometer erros,
Ninguém vai ter as respostas certas. Mas quando a gente aceita a ajuda das outras pessoas que realmente estão interessadas em ajudar a gente e que podem ajudar e oferecer algumas coisas ali de contrapartida, né? Quando a gente se entrega para o que a gente está fazendo, melhor dizendo, é a melhor coisa que a gente pode fazer. A gente não vive pela metade, a gente não fica com medo do que tá para acontecer, medo de que as pessoas vão trair a gente, medo de que todo mundo é interesseiro, quer o mal. É, é só viver. Essa etapa da sua vida que tinha isso já passou. Você precisa seguir agora, tá bom? Essa é a mensagem para você que escolheu a opção 2. E agora, se você quiser continuar ouvindo, tudo bem, mas eu vou seguir aqui. Se você vai sair, não esquece de deixar seu like e comentar aqui se essa leitura ressoou com você, se você escolheu a opção 2, tá bom? Então, continuando agora para a opção de número 3, que vai ser o Nightwish Wishmaster, que eu trouxe aqui. Tá autografado pelo Thomas. Foi o único dessa formação que eu consegui autógrafo nesse CD. Os outros, eu não tive a oportunidade de levar na tarde de autógrafo, porque eu sou a pessoa que leva o que tá falando lá, que é pra levar um CD. Eu levei só um, que foi Illuminate, para todo mundo poder autografar. E o Empo, vocês sabem como ele não autografa por aí. E do Yuka eu não tenho, porque ele também não estava bem quando ele estava aqui em Curitiba. E, na verdade, quando eu fui na porta do hotel de 2008, eu não estava com os meus CDs. Eu tenho um yearbook? Não. É um livro de fotos do Dark Passion Play que eu tenho, que está autografado pela Anete, pelo Thomas e pelo Marco. E a capa do End of Innocence que eu tenho autografado. Mas na época eu não tinha Dark Passion Play, né? Enfim, vamos seguir a leitura, porque daí eu fico papeando e eu esqueço de falar. Opção de número 3, pedir clareamento. Vamos dar uma olhadinha no que as cartas... Opa, caiu, mas caiu muita carta, não vou aceitar, tá? Vamos lá. Seja claro e específico, tarô. Vamos ver aqui o que vai sair para você. Então, você tá aqui numa situação de 2 de ouros, né? Só relembrando para quem veio direto para essa leitura, a gente vai estar trabalhando com uma leitura de 3 cartas. A primeira é o presente, a segunda é o passado e a terceira é o futuro, tá bom? Aqui no seu presente você tá com uma situação de 2 de ouros. Na situação de 2 de ouros, você tá trabalhando bastante. E nesse trabalho que você tá tendo, você vai ter as suas recompensas. Tá vendo? Você tá trabalhando e tá tendo ali toda a fortuna, todas as coisas que você precisa. A partir do seu trabalho, você vai ter um retorno. A carta até caiu da minha mão, né? Mas tudo bem. Vamos ver se foca aqui para vocês. Mas vamos ver o que te trouxe até aqui. Eu não sei como é que vai ficar essa toalha dobrando no vídeo, mas espero que não fique feio. Que eu não quero regravar o vídeo. O bom de fazer leitura é que não precisa de tanta edição, sabe? Apesar de eu dar umas paradinhas. O 2 de ouros, ele também pode significar que você tem alguns projetos novos, algumas coisas vindo por aí, mas você está com um pouco de receio de investir neles. Tem umas ideias, tem até algumas parcerias que podem estar vindo, mas você não está querendo investir, porque não é tão seguro para você, você não tem certeza se vai ter retorno ou não. Essa carta, ela tá falando que sim, você pode confiar, você pode tentar. Não vai ser um problema se você tentar e não der certo. O pior é você tentar e não tentar e não conseguir nada. Qual que é a ideia? Fazer com parcimônia. Fazer... Parcimônia é uma palavra engraçada, né? Fazer ali aos pouquinhos. Vai tentando, vai investindo. Que seja um pouquinho de tempo, que seja um pouquinho de dinheiro. Não precisa investir tudo que você tem agora nesse novo projeto, sabe? Ou nessa nova pessoa.
ou nessa nova situação de família que você está vivendo, no novo trabalho. Vai aos poucos, mas vale a pena você investir nessa mudança. Porque às vezes a gente está muito tempo ali tentando uma coisa antiga que já não está dando certo. E a gente fica ali preso porque está cômodo e não dá o próximo passo, sabe? Agora a gente vai ver o que te trouxe até aqui. A gente tem aqui o Cavaleiro de Copas. Você teve, ou vai ter, dependendo de como que for, aí você dá uma adaptada na leitura conforme a sua realidade, né? Você tem uma pessoa, uma figura masculina, não necessariamente um homem, mas alguém com uma energia masculina, que vem ao seu auxílio, que vem com amor, na verdade, vem com investimento em você. E você tem uma situação muito favorável aqui, né? São essas duas coisas. E você tá com tudo na mão, mas às vezes você sente uma insegurança, dizendo: nossa, mas será que eu tô fazendo tudo o que eu preciso fazer? Essa pessoa vem para te ajudar. Não precisa ter receio de que ela não vai te ajudar, não precisa ter suspeita de que isso de repente vai ser ruim. Não é porque alguma pessoa foi má com você no passado que vai se repetir. Vale a pena tentar. Não é que você não vai quebrar a cara. Às vezes a gente quebra a cara mais pra frente. Mas não é esse o caso que tá mostrando. Mostra que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que tá pra te ajudar. E principalmente se for no campo amoroso, alguém que vem pra agregar. Mas também, se for no campo profissional, é alguém que vem para te ajudar numa sociedade, num trabalho, alguma coisa. Pode ser uma mistura das duas coisas. É igual eu e o Dan, meu namorado, como eu falo, a gente é da mesma área, a gente complementa as nossas áreas e isso é muito bacana. É uma experiência diferente, né? E isso pode acontecer com você, tá? Se for isso, não precisa ter receio. Mas se você reparar, ele tá vindo na sua direção, né? Ou talvez você tenha rejeitado essa situação porque você achava que você precisava investir em você também. Olha, caiu uma carta. E o que as cartas estão dizendo é que agora que você já está construindo tudo isso, talvez seja a hora de você tentar de novo abrir um pouco mais o coração, sabe? Complementando um pouco com as ideias das outras leituras também. E como situação futura, a gente tem aqui o 10 de espadas. O 10 de espadas ele vai falar para você parar de dar ouvidos para a opinião das outras pessoas, parar de querer cumprir todos os requisitos, querer ser a pessoa que marca todos os cheques, assim, da vida, do que você tem que fazer. Se você tem tantos anos, você deveria estar nessa situação, você deveria estar casado, ou você deveria ter filhos, ou você deveria. Você não deveria nada, porque essas coisas são coisas da sociedade que colocaram pra gente que é normal, não fazem sentido. Essa é a hora que o tarot tá te dizendo para você deixar essas coisas de lado. Não é porque ele fala que você precisa ser uma pessoa completamente independente que você não possa acreditar que pode ter uma pessoa boa para te ajudar, que você pode ter projetos legais que vão dar retorno, vão ter sucesso, né? Até se você olhar aqui a interpretação do CD junto com a leitura, né? Você é o mestre dos desejos. Você consegue fazer tudo aquilo que você tem vontade. Basta você querer, você manifesta as pessoas certas na sua vida. É só parar de dar bola para as outras pessoas que não tem nada a ver. É basicamente isso a leitura. Uma leitura complementou a outra. Então, se você quiser voltar, se você veio até aqui direto, quiser voltar e ver as outras leituras, também pode ser. A leitura termina por aqui.
Se você gostou desse vídeo, deixa um like, manda para alguém que pode estar precisando ouvir essas mensagens. Se você gostou desse formato, me conta aqui nos comentários, né? O formato de trazer as bandas. E é isso, a gente se vê na próxima leitura. Pretendo fazer uma leitura semanal aqui no canal. Vamos ver como que isso vai funcionar, tá bom? Obrigada por assistir. Até mais.